aqui na segunda-feira à noite, para uma conversa, um entendimento, um esclarecimento, sempre sob a guarda dos nossos mentores, dos mentores do NEF, e, acima de tudo, sob a guarda de Jesus, nosso Mestre, e de Deus, nosso Pai. Que a luz do Mestre possa iluminar os nossos pensamentos, as nossas palavras, para que elas consigam sair bem, coesas e harmonizadas. E que possamos estar todos bem em harmonia durante a nossa conversa de hoje. Que assim seja. Então, deixa eu dividir a minha tela com vocês. Bom, está todo mundo vendo? Não, não apareceu ainda, só você. Só para mim? Não, é como tem speaker, né? Deixa aqui. A música, qual que? Ah, boa. Agora sim. Sim? Ah, Sim, está aparecendo agora. Então, tá bom. Então, nessa reflexão de hoje, eu vou tentar falar sobre a providência divina com a prudência humana relacionada com a educação do espírito, que, no meu entender, é uma coisa que anda junto, tanto a providência quanto a prudência, e isso vai, obviamente, acarretar na educação do espírito, porque nós temos que olhar e entender tanto o que é a providência, quanto o que é a prudência, e como que a prudência é importante no relacionamento nosso com as coisas e dentro da providência divina. Então, eu vou começando a falar desses educadores, né? Foram os educadores que eu estudei já um pouco deles, que é o Comênios, o Rousseau, o Pestalozzi, Kardec e o Paulo Freire. Todos esses personagens da história, né? Todos eles foram filósofos, pedagogos, batalharam pela educação num sentido mais amplo, num sentido mais justo, num sentido mais inclusivo de todos. E todos eles, e eu estou falando, como eu já falei, como eu disse, desses que eu li e estudei. É óbvio que existem muito mais educadores ou pedagogos que bateram nessa mesma posição. E todos esses têm em comum que o afeto, o amor, né, faz um papel central na educação. E faz um papel central nos fundamentos da pedagogia moderna. Todos eles colocam o afeto, colocam o amor como uma coisa essencial para que a educação de todos nós, tanto da criança como do adulto, como aquele que se educa, se autoeduca, há a necessidade de ter o amor como fundamento para que a educação se faça de maneira simples, correta e sempre progressiva. No que concerne às crianças, né, a função principal do ensino, e nós, se considerarmos que somos crianças no que concerne à doutrina espírita, ou o que concerne a nossa própria evolução, a evolução individual de cada um, nós também somos crianças, né? Nós estamos no início da evolução, tentando entender vários princípios que são colocados por nós através dos espíritos, através de Kardec, através da doutrina espírita, e todos esses princípios que nos são colocados, a função deles, né, de entendermos esses princípios é o quê?
é desenvolver as nossas habilidades naturais e inatas. São aquelas habilidades que já estão em nós, que já estão na essência. Elas são naturais, porque nós fomos criados com elas, e, portanto, elas são inatas, né? As inatas são essas que estão na essência, mas também podem ser habilidades que nós trazemos de outras vidas, né? E Pestalozzi vai dizer que o amor deflagra o processo da autoeducação. Como eu disse, tanto você pode na educação das crianças, numa escola que seja, ou quando a gente decide fazer a autoeducação, que é no momento que a gente está fazendo, através de todos os nossos estudos, das nossas leituras, das nossas conversas, das nossas trocas de diálogos, toda segunda-feira, ou então nas aulas, procurando sempre abarcar cada vez mais esse processo de autoeducação do espírito, que é a nossa jornada evolutiva. Só o amor tem a força salvadora, capaz de levar o homem à plena realização moral. Lembram quando Pedro fala que o amor cura todos os malefícios, os pecados? É o amor que vai fazer com que a gente sofra ou tenha um arrependimento, um remorso, tanto o amor por nós mesmos, quanto o amor que a gente recebe. Então, o amor vai nos dar essa sustentação, a sustentação para que a gente se realize moralmente, né? Porque a educação do espírito, ela é o quê? Ela é intelectual. Mas o que conta e tem maior peso é a moral. Porque se a gente vai fazendo essa realização moral, vai burilando o espírito, nós vamos encontrando mais conscientemente, quer dizer, tendo certeza da gente, dentro de nós mesmos, o quê? Essa essência divina, aonde estão todas as nossas habilidades naturais e as ideias inatas, que nos dá a liberdade, que nos leva à liberdade. Nós trabalhamos hoje, no nosso entendimento, na nossa educação do espírito, para conseguir o quê? A liberdade plena, a liberdade que Jesus nos deixou. Eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo, mas a paz de Jesus, que é um outro tipo de paz e que nada mais é do que a liberdade do espírito. E Pestalozzi vai dizer, chega ao ponto de afirmar que a religiosidade humana nasce a relação afetiva da criança com a mãe por meio da sensação de providência. Se a gente faz uma analogia, né, essa sensação, essa religiosidade, essa ligação que nós temos através do espírito, através da espiritualidade com Deus, é que nos dá esse meio de sustentação para que a gente prossiga na educação de espírito e na nossa jornada evolutiva, né? E esse amor, essa certeza que a gente vai trabalhando aos poucos, ela é dada pela própria providência, por Deus, porque é um atributo que nós temos na essência. O amor, a beleza, a honestidade, a caridade, a humildade, são todos atributos. São todos atributos que já estão em nós. E é o amor e a autoeducação e a compreensão é que nos faz perceber tudo isso e que nos impulsiona a procurar o bem-estar, ou uma vida melhor, ou a felicidade que seja. E nada mais, nada menos que o maior educador de todos foi Jesus, né? E se a gente for olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, né, do Cristo Consolador, nós vamos encontrar várias falas do Espírito da Verdade, que é Jesus,
e que também nos dá uma sustentação muito grande para a gente continuar fazendo reflexões e deixando que essas reflexões penetrem em nós, para que a gente consiga educar o espírito, aprender essas afirmações e começar a entender e tentar vivenciá-las na medida do nosso entendimento, na medida da nossa evolução. E Jesus vai dizer, né, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Uma pessoa mansa e humilde de coração é uma pessoa que ama. Portanto, o amor está sempre no fundamento das coisas. Jesus impõe uma condição para o alcance da felicidade, que é a observação da lei, que é o dever do amor e da caridade. Para que alcancemos a felicidade, nós temos que amar e fazer caridade. Lembrando sempre, gente, que quando Jesus fala, ele não está esperando que a gente faça o amor na sua plenitude e muito menos a caridade na plenitude. Ele está simplesmente indicando um caminho. E todos nós começamos do início, é óbvio. Então, nós vamos aumentando o amor e aumentando a caridade em nós, cada vez que a gente vai refletindo, vai entendendo e vai procurando, acima de tudo, vivenciar esse sentimento. A gente vivencia esse sentimento, ou começa a vivenciar esse sentimento, é quando a gente começa a compreender a nós mesmos, entender o outro e entender o mundo. Quando eu faço esse exercício de saber, de compreender a mim mesmo, por que que eu sou dessa forma, por que que eu ajo assim, ou por que que eu gosto disso, por que que eu gosto daquilo, e por que que o outro é daquela forma, qual é a razão dele ser assim ou dele agir assim. Se a gente vai fazendo todos esses pensamentos, essas reflexões que fazem parte da educação do espírito, nós vamos caminhando e sedimentando cada vez mais o amor, a caridade, a mansuetude, a humildade dentro de nós. Isso dá segurança e uma fé inabalável no futuro. Né? A gente vai aumentando a segurança que a gente tem, então a gente tem um lastro para enfrentar as vicissitudes, e nós temos essa fé inabalável no futuro. Né? Muitas pessoas não têm. O futuro é uma coisa que temem, o futuro não existe, é o futuro desta vida e não existe a imortalidade, e vai por aí afora. Mas se nós pensarmos dessa forma, se ficarmos nessa reflexão, fizermos o exercício de entender isso, de entender esse amor que é o lastro de tudo, que é nos dado pela providência, né? É a providência divina que sustenta o amor, esse amor que sustenta todos, o universo inteiro. Se a gente começa a entender isso de uma maneira mais palpável, né, de uma maneira mais direta em nós mesmos, dentro de nós, nós conseguimos essa segurança e essa fé inabalável no futuro. E aí, para compreender a nós mesmos, a gente tem que fazer a reflexão que todo mundo já conhece, porque são perguntas clássicas da filosofia, né, de onde eu vim, para onde eu vou e qual é a minha finalidade nesse mundo. Né? Se nós sempre tomarmos essas 3 perguntas nas nossas reflexões, nós vamos cada vez mais nos aproximando da nossa essência, paulatinamente, gradativamente, mas vamos nos sentindo cada vez mais confortável para podermos agir de maneira também mais assertiva. Acima de tudo, reina a verdade imutável, o Deus bom, misericordioso e justo, que faz germinar as plantas, mover os animais e prover o homem o necessário para a sua evolução intelectual e moral. A providência divina nos dá tudo o que nós precisamos para o nosso progresso moral e intelectual. Nós temos, pela graça divina,
pela providência divina, por esse Deus bom, justo e misericordioso, tudo o que precisamos para o nosso desenvolvimento, tanto do lado material quanto do lado espiritual. Está tudo à nossa disposição. Nós só temos que começar a entender como é que Deus provê, como é que é a providência divina e como que a gente faz, entre aspas, o uso dessa providência divina. Crede e orai. A morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual nossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver. Né? Nós precisamos crer e precisamos orar. Quando nós morremos, nós temos uma vida espiritual. É nessa vida espiritual para a qual a gente vai que a gente consegue olhar os nossos atos, consegue ver o que fizemos ou deixamos de fazer, mas é também aquilo que nós vamos refletir para que numa próxima existência a gente escolha as provas para que possamos escolher, fazer vingar as provas que a gente escolheu. Né? E isso vai envolver o quê? A providência, que nos dá a possibilidade de escolha, mas também vai envolver a prudência. A gente tem que escolher com prudência e não à torto e à direito, para que a gente possa voltar, cultivar as virtudes que já estão em nós, e assim a gente cresce e cumpre com a nossa finalidade, que é a perfectibilidade. Se Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Se todos nós, todos os habitantes desse planeta Terra, todos os humanos, se todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que nós herdamos de Deus os seus atributos. Então, essa é a providência divina. Uma parte, uma explicação. Se nós herdamos os atributos de Deus, só que nós herdamos da forma relativa, né? Porque o absoluto só Deus o é. É isso que é tentar educar o espírito no sentido de observar esses atributos, que são todos bons, porque se herdamos de Deus a gente só herda coisa boa, porque não há maldade em Deus, não há matéria em Deus, não há inutilidade em Deus, porque Deus é perfeito. Se ele é perfeito, ele não pode ter maldade, não pode ter inutilidade, não pode ter nada que seja contrário. Então, se a gente herda todos esses atributos, é essa providência, é esse Deus justo e misericordioso que coloca em nós tudo aquilo que precisamos para evoluirmos moralmente e intelectualmente. Ele nos dá a inteligência, a razão, e a razão trabalha para que a moral se estabeleça. E aí, na frase que Jesus fala, que todo mundo conhece e repete sempre, né? Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Lembra? Jesus fala o primeiro ensinamento. Se amar é o primeiro ensinamento, então nós temos que aprender a amar. E nós estamos aprendendo a amar. E a gente aprende a amar através do quê? Da educação, da instrução, de sabermos, de pensarmos, de olharmos, de analisarmos o que é o amor, o que é a bondade, o que é beleza, o que é a humildade, o que é mansuetude. Isso tem que estar em nós constantemente, em nosso dia a dia. Ela vai sempre aparecer situações desse tipo, e é nessas situações que a gente tem que considerar e começar a refletir, nem que seja um pouquinho, para que a gente possa entender toda essa potencialidade que existe em nós e que precisa ser desenvolvida.
Então, lá na Revista Espírita de dezembro de 1859, está escrito lá: a bondade do Senhor é eterna. Ele não quer a morte dos seus filhos queridos, mas, homens, pensai que depende de vós apressar o reino de Deus na terra, bem como afastá-lo. Que sois responsáveis uns pelos outros, e que, melhorando-vos, trabalhai pela regeneração da humanidade. A tarefa é grande, a responsabilidade pesa sobre cada um, e ninguém pode excusar-se. Abraçai com fervor a gloriosa tarefa que o Senhor vos impõe. Se o reino de nós, se o reino de Deus na terra depende de nós e a gente pode apressar ou atrasar ou afastá-lo, como que a gente vai afastá-lo? Se a gente fizer as coisas sem muita reflexão, com muita pressa, sem pensar muito bem no que está fazendo, deixando a vida nos levar e não a gente levar a vida. Nós precisamos ter essa consciência de pensar naquilo que estamos fazendo em relação a nós mesmos e em relação ao outro. É a única forma que a humanidade se regenera. É a única forma, porque a regeneração, ela parte do individual para o coletivo. Ela não vem do coletivo para o individual, porque a evolução é individual. Cada um faz a sua. Ninguém evolui na luz do outro. Eu tenho que fazer brilhar a minha própria luz. E essa luz, né, brilhar a vossa luz, essa luz, ela já está em nós. Ela simplesmente está muito encoberta, com muitas camadas sobre ela, e ela brilha muito fraquinha. Mas se a gente consegue fazer essa educação de espírito, ela vai se aparentando ou se apresentando cada vez com mais força. Mas nós temos que abraçar essa educação do espírito com vontade e com perseverança. Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de com aparência exterior. Ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Aí está a providência divina. Tudo está em nós. Tudo está de acordo com a nossa capacidade de construirmos o reino de Deus, em nós e no planeta. Então, temos a providência divina trabalhando a nosso favor o tempo todo, nos dando todas as oportunidades necessárias para que a gente consiga fazer essa educação do espírito. Nós temos que refletir sobre essa providência divina. O aprendizado é, em grande parte, conduzido por nós mesmos, com base na experimentação prática e na vivência intelectual, sensorial e emocional do conhecimento. Aprender fazendo com ênfase na ação, refletindo, para desenvolver as habilidades e os valores. Então, quando a gente educa o espírito ou se propõe a entender o que somos, nós temos que, além de entender pela teoria, porque a teoria ajuda e dá o início, nós temos que fazer também a experimentação prática. Não adianta eu ficar só na teoria. Eu tenho que praticar aquilo que a teoria me diz. Porque eu praticando aquilo que a teoria me diz, eu vou desenvolver as minhas habilidades, as minhas potencialidades, e vou adquirir o quê? Vou burilar os valores positivos, e vou conservar esses valores positivos. E vou cada vez mais trabalhar esses valores para que eu cresça cada vez mais, para que eu consiga entender realmente o que é essa providência divina. Qual é o papel que ela tem na minha vida? Como que eu posso
me aproveitar dessa providência divina para crescer. Aqueles todos os pensadores que eu coloquei no início, todos eles pensam no princípio da educação integral. É uma educação que não é limitada à absorção de informações somente. Quando nós pensamos na educação, principalmente se a gente fala da educação do espírito, ou da pedagogia espírita, nós temos que entender que, como eu falei, não é só a informação, não é só a teoria. Não é só absorver a teoria, tem que haver a prática da teoria, né? O processo educativo ele vai abranger todas as dimensões humanas. A cabeça, que é o intelectual, a mão, que é a ação, e o coração, que é a moral ou sentimento. Então, na educação do espírito, nós temos que trabalhar os três aspectos. A inteligência, que é para ter o entendimento da teoria, mas entendendo a teoria, eu tenho que colocar na ação, e pela ação eu vou também ter o sentimento, eu vou tirar uma conclusão moral dali. Então, nós trabalhamos sempre junto o intelecto, a experiência e a moral. Não tem como separar. Nós estamos sempre trabalhando tudo junto. Desenvolvendo esses três elementos, essas três dimensões, a gente consegue o quê? Encontrar a si mesmo e a liberdade e a autonomia moral, que vai vagarosamente penetrando em nós e sedimentando essa ideia de o que é que eu sou. Eu sou muito mais que esse corpo. Eu sou muito mais do que aquilo que eu imagino que ser. Nós não temos a ideia daquilo que eu sou, mas se a gente trabalha e reflete e leva a sério essa cabeça, mão e coração, nós vamos nos encontrando cada vez mais. E nesse encontro conosco mesmo, a gente vai se libertando e vai tendo uma autonomia maior, moral, vai tendo uma segurança, uma certeza, uma fé inabalável. Essa trajetória ela é íntima. E ela não pode ter julgamento, ela é sem julgamento, ela é sem culpa, é sem cobrança. Quando nós fazemos a nossa evolução, a nossa educação do espírito, nós precisamos também retirar esse fator cobrança, culpa ou julgamento. E nós temos que entrar com o quê? Com o aprendizado, que é a educação do espírito. Esse aprendizado, o que é que eu tenho que aprender aqui? O que isso está querendo me ensinar? Como é que eu preciso olhar para esse fato, ou para essa pessoa, seja lá para o que for? E eu vou sempre olhar ponderando, tendo mansuetude, tendo caridade e tendo amor. Porque é o outro que está lá, que também tem tantas dificuldades quanto eu tenho, se é que eu não tenho mais que ele, né? E aí eu vou analisar as minhas próprias atitudes e vou escolher novos caminhos, se for necessário que eu escolha. Geralmente é. Porque se ninguém muda ninguém. Então, eu procuro me adaptar, e, logicamente, essa adaptação não é uma violação de princípios, mas é uma compreensão de mim, do outro e do mundo. E aí Pestalozzi também vai dizer, né? A disciplina exterior na escola de Pestalozzi era substituída pelo cultivo da disciplina interior, essencial à moral protestante. Então, primeiro a gente se autodisciplina, porque se eu me autodisciplino, é obviamente que eu vou ter uma disciplina exterior. Então, é sempre de dentro para fora. É sempre olhando para dentro para poder ter o de fora. Comênio já dizia, né?
Ensinar tudo a todos e totalmente. De novo. A educação é universal. Não pode haver exclusão, nem de pessoas e nem de ensino. Tudo tem que ser estudado por todos de uma maneira total e integral. Não é um para cá, outro para lá. É óbvio que no tempo de Comênides era muito mais fácil, porque não existia a diversidade que existe hoje, as especializações que existem hoje. Mas se a gente notar e pensar de alguma forma e fazer uma espécie de paralelo, a educação universal, essa que é do espírito, ela tem que ser realmente integral. Como eu falei, ela tem que abranger o interior, o exterior, a cabeça, a mão e o coração, e tem que ter sempre a inclusão. A vida educa, né? A vida ensina. Todo mundo conhece essa frase, a vida ensina. A experiência da vida nos ensina. Mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim uma questão de ação. É atividade. Temos que agir. Não adianta ficarmos só na teoria. O amor é a plenitude da educação. Só o amor tem força salvadora capaz de levar o homem à plena realização moral, como foi dito. Respeitar o estágio de desenvolvimento de si mesmo e do outro. Quantas vezes a gente não gostaria de ter e fazer e poder fazer determinadas coisas, mas não consegue, porque talvez não seja o momento, porque talvez nessa encarnação eu tenho um determinado limite em determinado setor, certo? Então, nós temos que olhar para nós mesmos e saber qual é o nosso limite e qual é o limite do outro, e respeitar o outro, porque muitas vezes a gente olha para o outro e acha que ele não está evoluindo nada, mas ele está evoluindo, só que nós não temos a visão total, nós temos uma visão parcial, porque nós não sabemos o que ele foi nas outras vidas, nós não sabemos da dificuldade que ele tem de atravessar determinados desafios. Por isso e isso faz parte da educação do espírito, e isso está profundamente sedimentado no amor ao próximo. Tanto quanto o conteúdo, o desenvolvimento das habilidades, dos valores é importante. É importante a teoria, mas é importante o aprimoramento das nossas potências, né? O burilamento do espírito. Daí decorre que a verdadeira educação consiste menos em preceitos, em informações, né, do que em exercícios. A instrução se inicia quando se começa a viver. A educação do espírito começa nas ações e nas experiências, no nosso contato com o outro, né? Na nossa relação com o outro, na nossa relação com o mundo. Porque se eu ficar isolado, eu não vou crescer. Isso também já sabemos. Então, a nossa experiência com o outro e a maneira como a gente conduz a essa experiência é que educa o espírito. Confúcio, né, o filósofo chinês da sabedoria da China, ele dizia que a gente teria que exercitar a humanidade compartilhada. O que ele entendia por humanidade compartilhada? É exatamente isso que eu estou falando. É olhar para o outro com sinceridade e respeitar o outro. Para ele, a sinceridade era vital, porque aí eu sou sincero comigo e sou sincero com o outro. E eu respeito o outro através dessa sinceridade. E isso ele chamava de humanidade compartilhada. Quer dizer, as relações que nós temos com o outro têm que ser sinceras, têm que ser amorosas. Não aceitar a educação que tenta moldar o ser às instituições, aquela educação que faz que você tenha que ser dessa forma ou daquela forma, que contraduz a natureza de liberdade e a vontade de descobrir por si mesmo.
Então, nós temos que evitar que sejamos guiados por determinados caminhos que não vale a pena. Para que, se a gente evita isso, a gente evita que as pessoas cerceiem a nossa liberdade e a nossa vontade de descobrir aquilo que nós somos, né? A providência oferece oportunidades para desenvolvimento das 3 dimensões, intelectual, experimental e moral. A providência divina, ela está presente o momento todo. E Rousseau, um daqueles filósofos que eu falei, costumava comparar o ofício do professor ao do jardineiro, né? Que devia providenciar as melhores condições externas para que as plantas seguissem o seu desenvolvimento natural. Nós sabemos que, em algumas histórias ou algumas análises, Jesus é chamado de jardineiro, né? Porque ele cuida do seu jardim. Ele cuida, ele dá para o seu jardim aquilo que o jardim precisa para crescer e florescer. E é exatamente isso que é a providência. Jesus nos provê com todos os seus ensinamentos e Deus nos provê com todas aquelas ideias inatas, com todos os seus atributos que já estão em nós. Então, Jesus vem reforçar esses atributos e vem nos dar o caminho para seguirmos, que é nada mais, nada menos do que o seu evangelho, né? Principalmente no Sermão do Monte, que nos dá um roteiro para que a gente siga o caminho da perfectibilidade. E Jesus, com todas as suas parábolas, também nos dá o roteiro. Um roteiro da autoeducação, né? Então, o que é prover, né? O que é prover? Qual é a definição que está lá no dicionário? Prover é munir-se com o necessário ou providenciar o necessário para o outro, né? Dar auxílio ao outro, auxiliar, socorrer o outro. Deus provê aos caridosos porque são os caridosos que conseguem perceber a providência divina, porque têm o coração aberto e a mente receptiva às inspirações do alto. É isso que faz o amor, é isso que faz essa consideração com o outro. Nós nos tornamos receptivos da providência divina, a gente vai percebendo a providência divina. A gente vai sentindo dentro de nós mesmos essa providência divina, essa sensação de bem-estar. Quem que já não sentiu, já não teve essa sensação de bem-estar? Né? E a gente não sabe da onde que ela vem. E o mais interessante é que a gente não percebe através de um só órgão, a gente percebe num todo, como está escrito lá no Livro dos Espíritos, né? No item lá, percepção e sentimento lá. É isso que a gente... Como é que o espírito percebe, enxerga, vê, ouve as coisas? Não é pelo órgão, porque o perispírito não tem órgão, mas é numa totalidade. Então, quando a gente age, quando a gente faz alguma coisa boa, a gente não sente esse bem-estar ele é percebido através de um todo, ele não é percebido pelo olho, ele não é percebido pelo ouvido, ele não é percebido no coração, não, ele é percebido num todo. E é isso que faz com que a gente comece a perceber o que nós somos. Esse bem-estar é numa totalidade, ele não é parcial. Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações, não atacando as grandes questões da doutrina, senão gradualmente. Nós recebemos tudo gradualmente, né? A gente quer tudo para ontem, mas na sabedoria e na prudência dos espíritos, a gente vai recebendo tudo gradualmente. E se nós analisarmos, a gente percebe que o nosso entendimento das coisas é gradual. Quantas vezes não se lê um texto, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, para a gente começar a entender? Então, é gradual. Porque à medida que a inteligência se mostra apta a compreender a verdade de ordem mais elevada,
quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma nova ideia. Se a gente lê um texto, seja lá do que for, 1, 2, 3, 4 vezes, é porque nesse exercício, é uma ação de ler o texto, a gente vai apreendendo gradualmente o que o texto quer passar para nós. E é exatamente isso que acontece com a educação do espírito. Ela é gradual. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muitos afoitos que querem os frutos antes de estarem maduros. Todos nós queremos. Quem não gostaria de pegar um texto e ler da primeira vez e já entender tudo? Mas não temos essa capacidade. Vamos adquirindo e vamos, com o tempo, gradualmente, em vez de precisar 10 vezes, ler 10 vezes, a gente lê 9, depois lê 8, depois lê 7. Mas isso leva tempo, é gradual, né? Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora certa. Não adianta querer correr. E quando a gente corre, e aí vem o quê? Vem a imprudência, e aí a gente vai sempre ter a consequência negativa. Percebendo a providência, percebemos que cada coisa tem seu tempo. Mas uma vez percebida, não pode ser mais negada. Uma vez que a gente percebe a providência, nós não podemos mais negá-la. Uma vez que eu conheço, eu não posso mais negar. Não tem como negar. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. É o que Deus nos dá, o que Ele apresenta para nós. Ele está em toda parte. Deus está em toda parte. Tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas, né? E quando a gente pensa, e quando a gente lê um texto desse, dele está em toda parte, tudo vê e tudo preside, é automático a gente fazer o quê? A imagem de um Deus como nós. E aí a gente cai naquele erro clássico, né? De, em vez de pensar, Deus fez nós a sua imagem e semelhança, a gente começa a pensar que Deus é a nossa imagem e semelhança. E aí você entra naquele Deus antropomórfico. E aí realmente a gente vai entrando por um caminho onde realmente pensa que Deus está presente no sentido corporal. E não é assim, né? É nisto que consiste a ação providencial. Deus está presente. Deus é imanente. E aí a pergunta vem, mas como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? É um exercício de reflexão aqui, que leva tempo para a gente entender. E nós temos que exercitar aqui a nossa educação do espírito. Esta é a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir, quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo. Então, Deus está presente em tudo, no universo todo, através das suas leis. Que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência divina. No sentido que, se nós estamos na lei e Deus está presente nas suas leis, ele não é presente no sentido particular da coisa, no sentido de uma presença física, mas sim numa presença através das suas leis. E aqui na Gênese, Kardec vai colocar, no estado de inferioridade do homem, né,
em que o homem ainda se encontra, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito. É outro conceito que a gente tem que trabalhar também na educação do espírito. Vendo-se limitados e circunscritos, né? Nós nos vemos limitados e circunscritos. Eles imaginam também circunscrito e ilimitado. Imaginam Deus circunscrito e ilimitado, né? Um Deus antropomórfico. Imaginando-o circunscrito, figuram-no quais eles são a imagem e semelhança deles. Certo? Os quadros em que vemos com traços humanos não contribuem pouco para entender ou entreter esse erro no espírito das massas. A gente vê Deus figurado num quadro, tá? Tá lá na Capela Sistina. Que nele adoram mais a forma do que o pensamento. E aí a gente vai lá naquela fase de Jesus, né, no Poço da Samaritana, quando ele vai dizer para a Samaritana que Deus tem que ser adorado em espírito e verdade. Se se adora a Deus em espírito e verdade, não é fisicamente. Deus é espírito, não tem matéria. Essa é outra reflexão para a educação do espírito. Para a maioria, ele é um soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus. Tendo restritas as suas faculdades e percepções, não compreende que Deus possa e se digne a intervir diretamente nas pequeninas coisas. E aí, pensando nesse Deus poderoso, é muito difícil a gente entender que Deus possa estar presente nas grandes coisas e nas pequeninas coisas. Mas se ele é, através das suas leis, ele pode estar em tudo, em todos, em qualquer lugar. Continuando na Gênese, na incapacidade em que está o homem de compreender a essência própria da divindade, ele não pode fazer mais que uma ideia aproximada dela. Né? Nós fazemos uma ideia aproximada de Deus muito vaga, muito pequenininha, porque nós ainda temos toda uma influência da matéria, então é difícil para nós fazer uma ideia maior e mais aproximada. Faremos, né? Como está lá no Livro dos Espíritos, os espíritos compreenderão e verão a Deus. Agora, essa compreensão e essa visão, a gente não tem a menor ideia de como vai ser. Com a ajuda de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-lhe a possibilidade daquilo, à primeira vista, lhe ser impossível. Nós fazemos essa ideia muito pequena de Deus, mas nós temos, e essa ideia vai se aprimorando cada vez mais, principalmente quando a gente vai estudando. E Kardec vai dizer, né? Para a gente poder entender essa presença, essa providência divina que está em nós, que nos sustenta, que nos atrai para a própria essência divina, né? Como dizia Aristóteles, o amante, o amor atrai o amante, quer dizer, Deus nos atrai, Deus nos cria, coloca na existência, e, ao mesmo tempo, ele nos atrai de volta para ele através do seu amor. Então, suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Essa é a analogia que Kardec vai fazer. É uma analogia. Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente somente pelas forças materiais. Mas se nós supusermos o fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, porque agora ele tem uma inteligência, mas com discernimento, com ponderação, com prudência, com vontade e liberdade. Ele verá, entenderá e sentirá. Na Gênese 22, é ainda com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à distância pelo poder da vontade. Lembra que isso é uma analogia. Ele está fazendo uma analogia sobre alguns indivíduos, que ele modifica, dentro de certos limites, as propriedades da matéria.
dá às substâncias inativas propriedades determinadas, repara desordens orgânicas, realiza curas pela imposição de mãos. Se nós estamos mergulhados nesse fluido, que nós estamos, e esse fluido ele está em todos os lugares, pequenos ou grandes, seja lá onde for, e se é manipulado para que a gente possa organizar, então esse fluido, e é uma analogia aqui, ele é uma providência, nós temos que acreditar. Só que nesse fluido, se a gente substitui por esse sentimento de amor, dessa adoração a Espírito e verdade, nós também conseguiremos, através do nosso esforço reflexivo, através da nossa compreensão, realizarmos curas e imposição de mãos através da sustentação do amor divino que penetra em nós o tempo todo. E que nos sustenta, e que nos atrai, e que nos impulsiona para Ele de volta. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também somos de sua geração. Nós vivemos, nós nos movemos, existimos, e somos de sua geração. Deus gerou. E Deus é imanente. E se nós entendermos isso da melhor maneira possível, dentro da nossa capacidade, nós vamos ter uma sustentação muito maior, uma fé muito mais forte, robusta e inabalável. Os espíritos, porém, ainda que sejam elevados, são criaturas limitadas de suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções, e não poderiam, sob esse aspecto, se aproximar de Deus. Nós somos limitados, estou acabando de dizer isso. Entretanto, eles podem nos servir de ponto de comparação. O que o espírito só consegue realizar dentro do limite restrito, Deus, que é infinito, o realiza em proporções indefinidas. Há ainda a diferença que a ação do espírito é momentânea e subordinada à circunstância. A de Deus é permanente. Então, a ação divina, essa imanência, esse amor que nos sustenta, ele é permanente. Ele é permanente e é igual para todos, não importa quem seja ou o que seja, é sempre igual. Deus não ama mais um do que o outro. Não há preferência, não há privilegiados. E a ação de Deus, esse amor que ele tem, essa imanência, ela é permanente. Ela não oscila. Ela está sempre presente. Deus é por nós. Deus, entre aspas, trabalha a nosso favor. Ele está sempre presente. Por isso que ele fala lá também, busca e acharás, pedis e obtereis. Por quê? Porque ele, entre aspas, ele ouve o que a gente pede. Ele procura, desde que seja para o benefício de cada um, porque Deus não quer mal para ninguém. Ele atende os nossos pedidos. Isso é tudo uma maneira metafórica de dizer as coisas, né? O pensamento do espírito só alcança um tempo e um espaço circunscrito. Nosso pensamento, ele é circunscrito. O de Deus abrange o universo e a eternidade. Por isso que ele é imanente, ele está tudo. E ele é permanente. Ele é sem oscilação. É uma coisa bonita de pensar. Ele é intenso e não oscila. Ele ama igualmente. Em uma palavra, entre os espíritos, entre nós e Deus, há uma distância do finito ao infinito. Deus é imanente. Deus alcança o universo. Nós não alcançamos o universo. Vai ser sempre limitado, vai ser sempre reduzido. E aí, continuando na Gênese, né? A gente vai entrar lá um pouco em Spinoza, na parte da imanência, que seja ou não assim, quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele haja diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar o nosso raciocínio,
vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, enchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. A natureza inteira está em Deus, né? E é o que propõe Spinoza no seu livro A Ética, na proposição 15. Tudo que existe, existe em Deus, e sem Deus nada pode existir nem ser concebido. Tudo que existe no universo, segundo a doutrina espírita e segundo Spinoza, existe em Deus. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Nada existe fora de Deus, porque se alguma coisa existir fora de Deus, essa coisa ou é um outro Deus, ou é um Deus superior a todos os outros deuses. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm mesmas propriedades que o todo, nós herdamos os atributos divinos. Não é que sejamos parte do todo, não é isso. É uma analogia, de novo, que Kardec está fazendo. Se nós herdamos as partes, os atributos divinos, cada átomo desse fluido, se assim se pode expressar, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando esse fluido em toda parte, tudo estará submetido à sua ação e inteligência, à sua providência e à sua solicitude. Estamos imersos na providência divina. Nós temos que perceber a providência divina e aproveitar essa providência divina da melhor maneira possível. Porque Deus é imanente. Deus está na criatura, através das suas leis e do seu próprio amor. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja, de alguma forma, saturado desse fluido, saturado desse amor, saturado da imanência, saturado das suas leis. Não estamos, assim, constantemente em presença da divindade. Nós estamos, assim, constantemente em presença da divindade. E não podemos subtrair uma só de nossas ações sem o seu olhar. Se nós estamos no amor, se nós estamos na providência divina, que é esse fluido, essa analogia que Kardec faz, se nós existimos em Deus, se nós vivemos em Deus, nada, de novo, numa analogia, escapa ao olhar de Deus. Nenhuma de nossas ações escapa ao olhar de Deus. Ah, ninguém está vendo. Tem alguém vendo. O nosso pensamento está em contato incessante com o pensamento de Deus. E é com razão que se diz que Deus lê no mais profundo recôndito do nosso coração. Nós estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. E segundo também a proposição 15 de Spinoza. Tudo existe em Deus e nada existe fora de Deus. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Mas isso não é panteísmo. Não é, porque Deus é Deus e nós somos nós. Nós somos individualidades. Deus é o absoluto, nós somos o relativo. Deus não é o conjunto das individualidades. Deus é Deus e nós somos nós. Então, a educação deve focar em tornar o indivíduo livre, autônomo, porém mais preocupado com o todo do que consigo mesmo. No sentido de não sermos egoístas. Não é no sentido de desprezarmos, é no sentido de não agirmos egoisticamente. Humilde, mas corajoso, audaz, mas polido e precavido, prudente e cuidadoso. A grande tarefa da educação é ser complexa para preparar indivíduos complexos, que
que, como espíritos elevados por faculdades naturais bem desenvolvidas, né, os atributos, serão também grandes no que quiserem dentro do seio social. Se trabalharmos de acordo com as nossas faculdades naturais, se seguirmos as leis dentro da nossa capacidade, dentro do nosso tempo, dentro da nossa compreensão, nós vamos sempre conseguir aquilo que queremos e que é bom para nós, dentro de nós mesmos ou dentro do nosso seio social, dentro da nossa vida. É óbvio, nós temos que sempre levar em consideração que nós temos um planejamento. E às vezes eu quero alguma coisa que para mim não vai fazer bem. Então, às vezes não me é permitido adquirir aquilo, ou às vezes até é, para que eu possa aprender. A sabedoria reina, mas não governa. Quem governa é a ação, é a fronesis platônica ou aristotélica. A prudência é a virtude mais importante, segundo Aristóteles e segundo vários outros filósofos, porque ela é o agir deliberado e refletido, né? Eu penso para agir. A prudência é a ação ponderada, discutida, examinada, enfim, deliberada. A prudência é a virtude opinativa da alma. Daí que a prudência seja considerada a mão e a guia das virtudes. Por quê? Porque a prudência, se eu a tiver e exercitar, ela me faz pensar antes de agir. A virtude que realiza as demais. Só se delibera sobre tudo o que é obra do homem, como diz Aristóteles, o que está sujeito à mudança. Nós só podemos deliberar naquilo que é obra do homem, naquilo que eu tenho um determinado controle. Eu não delibero sobre as leis divinas, no sentido de mudar essas leis. Eu delibero nas minhas ações, nas minhas escolhas, naquilo que eu devo fazer ou não devo fazer. Aquilo que está sujeito à mudança, aquilo que eu posso mudar em mim, não no outro. E aí, rapidamente, né, nós temos a parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25, 1, 13, que exemplifica bem a prudência, que é quando Jesus, né, o reino do céu será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar o noivo. Não, Jesus está chegando, o noivo está chegando, e essas noivas, elas pegam as suas candeias com o óleo e vão encontrar-se com o noivo. Só que algumas delas levam uma quantidade de óleo extra e outras não, porque foram lá imprudentes, pegaram a candeia, saíram na correria para encontrar o noivo, só que esqueceram de levar a reserva. E aí o noivo se atrasa, por um motivo ou outro, e essa candeia queima o óleo e não tem o óleo extra. E aí aquelas que não levaram pedem o óleo para aquelas que tinham a reserva, só que elas negam, né? E aí falam, vocês vão lá na cidade, pegam, compram mais óleo e voltam para entrar e encontrar-se com o noivo. Só que quando elas voltam para entrar no banquete nupcial, a porta é fechada e elas não conseguem entrar. E aí o noivo vai falar, né? A verdade é que eu não as conheço. Elas batem na porta e ele fala, eu não as conheço. E aí a resposta é, a lição é, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A gente não sabe o dia e a hora. A gente tem que estar sempre prudente, sempre vigiando e orando, sempre atento e sempre tentando prevenir as desgraças, no sentido de, se eu posso evitar, eu evito. Então, eu ajo com prudência, eu me preparo, eu busco me preparar para as eventualidades. Mas, segundo Cícero, a prudência é saber distinguir as coisas desejáveis das que convém evitar. Em filosofia, a prudência forma, junto com a coragem, a temperança e a justiça, o conjunto das 4 virtudes cardeais da antiguidade e da Idade Média. Dentre todas elas, a prudência
é que foi a mais esquecida dos nossos dias, o que não significa que não precisemos mais dela ou se utilizar. A gente se esquece da prudência, porque nós queremos tudo para ontem, para já, corremos atabalhadamente, vamos fazendo as coisas sem pensar muito bem, e aí, no final, nós temos as consequências. Não é? No entanto, pode ser considerada como a gestora de todas as outras. Segundo Aristóteles e Platão, Sócrates e outros tantos filósofos, a prudência é a principal delas. Porque a prudência leva à reflexão, a prudência leva ao pensar aquilo que eu devo fazer, não aquilo que eu quero fazer. Aquilo que eu devo falar e não aquilo que eu quero falar. Então, a prudência é a virtude, é um instrumento da razão, um instrumento do bom senso. Nós temos que aprender a usar a prudência e ter a prudência sempre presente na nossa vida o tempo todo. Ela nos dirige, né? Como diz aqui, ela é uma bússola, ela é um termômetro que dirige as nossas ações, que dirige os nossos caminhos. Segundo Aristóteles, a prudência é a disposição que permite deliberar corretamente entre o bem e o mal. E aí o filósofo Comte Sponville, ele vai falar da prudência também, né? Nós estamos aqui caminhando para o final já. A prudência é o que poderíamos chamar de bom senso, é o uso da razão, mas que estaria a serviço de uma boa vontade. Então, eu tenho que ter a prudência, mas eu tenho que ter a vontade de usá-la, e essa boa vontade. É o bom senso. A inteligência, que seria mais virtuosa. É o uso da inteligência pela prudência e pela vontade. É nisso que a prudência condiciona todas as outras virtudes. Nenhuma delas seria alguma coisa se não tivesse a prudência antes dela, porque a prudência sempre vai visar o bem das ações. A prudência tem algo de modesto ou de instrumental. Ela se põe a serviço dos fins que não são os seus e só se ocupa com a escolha dos meios. Eu tenho que me preocupar com os meios e com os fins, mas não com os meus fins, com os fins dos outros também. E qual é o meio que eu vou utilizar para alcançar os fins? Eu não posso pisar na cabeça das pessoas para alcançar um determinado fim ou objetivo. Mas é isso que torna insubstituível. Nenhuma ação, nenhuma virtude, em todo caso, nenhuma virtude em ato poderia dispensá-lo. A prudência tem que estar presente. A prudência não reina, mas governa. Ela é a bússola, é aquilo que indica o caminho. É aquilo que vai nos mostrar o que? A justiça, o amor, a verdade sobre as coisas. O que seria um reino sem governo? O que seria de nós sem a prudência? O que seria de nós sem o uso do bom senso e da razão? O que fez Kardec o tempo todo, né? O que é a fé raciocinada se não é o uso da prudência e do bom senso? Não basta amar a justiça para ser justo, nem amar a paz para ser pacífico. É preciso, além disso, a boa deliberação, a boa decisão e a boa ação. A prudência decide e a coragem provê. Então, a gente decide através da prudência. Se eu sou prudente, se eu analiso, se eu pondero, eu tenho a coragem para agir. O risco é muito menor, tremendamente menor. Não é que não exista risco, o risco está sempre lá, mas ele pode ser calculado e pode ser muito menor se eu for prudente. A prudência pode ser percebida na natureza, né? E uma analogia que ele vai fazer. Por que algumas árvores perdem as folhas no outono? Por prudência. A natureza, prevendo que os dias serão mais curtos e a luz solar diminuirá no inverno,
sinaliza às árvores que chegou o momento de tomar providências com vistas à própria sobrevivência. Então, elas vão perder as folhas para economizar energia. A árvore, então, deixa de produzir a clorofila, as folhas tornam-se amareladas e caem. É uma espécie de autoamputação que a árvore promove, produzindo um ácido que se acumula na base das hastes das folhas e mata as células daquela região. Não precisando mais alimentar as folhas, a árvore poupa energia para sobreviver até a chegada da primavera. Então, novamente, a folhagem surge verde e exuberante. Então, ela toma uma providência, ela é prudente, a natureza é assim, porque a natureza nada mais é do que a providência divina. É o que está aí, que se apresenta para nós, dando exemplo o tempo todo do que é ser prudente. Está aí para que a gente observe, se utilize da natureza, dos seus conselhos, daquilo que ela pode ensinar e não tentar destruir ou utilizá-la de maneira incorreta. É uma sábia estratégia da prudência, em a qual provavelmente a árvore morreria. Obviamente, a árvore não é inteligente, mas é dotada de um instinto inteligente, previdente e providente. Isso é o Sponville falando, né? Mas a árvore, ela já está dentro da lei, ela já se autoconserva, ela tem um princípio inteligente ali que está trabalhando e aprendendo as coisas. Então, pela providência e pela prudência divina, a árvore perde as folhas para poder passar o inverno, economiza energia, e quando chega a primavera, ela vem bonita e verde novamente, e o ciclo começa novamente. E é exatamente o que a gente tem que sempre fazer na nossa vida, aprender com a natureza. A virtude a prudência é uma virtude antecipadora. Ela previne e antecipa. O homem prudente é atento a tudo, porque ele usa o bom senso. Ele presta atenção ao que acontece e ao que pode acontecer sem desconsiderar o que já aconteceu. Jamais toma decisões precipitadas. É o que eu estava falando. É questão de risco. Ou eu corro um grande risco, ou eu corro um risco menor. Né? Então, eu tenho que prever para prover. É o que faz a natureza em relação à árvore. E é o que nós temos que fazer em relação a nós. Nós temos que cuidar do corpo e cuidar do espírito. Temos que ter a prudência e temos que prover. Eu, tendo a prudência para cuidar do meu corpo, da minha saúde, das minhas ações, dos meus pensamentos, eu sou prudente, eu educo o pensamento, eu procuro ir pelo lado melhor da vida, ou pelo lado do bem, e com isso, o quê? Eu também providencio, dou a mim mesmo a chance de ter uma vida melhor, a chance de progredir moralmente, a chance de me aproximar cada vez mais do Criador, a chance de não atrasar a minha evolução, porque eu estou sendo prudente e nessa prudência eu provenho a mim mesmo a oportunidade de crescer com mais solidez e mais rapidamente. Assim, o homem prudente jamais comete os mesmos erros. Pela prudência, pensando, refletindo, ponderando, a gente não comete mais os mesmos erros. Porque, paulatinamente, a gente vai percebendo e vai evitando de cometer o mesmo erro. Pela própria prudência. A prudência é uma bússola, lembra? É um termômetro que nos ajuda a agir de maneira cautelar ou com cautela, né? E que nos leva para o caminho que deveríamos ir, não aquele que iríamos ir. Portanto, a prudência é a virtude da duração, do futuro incerto, do momento favorável. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas nós temos a prudência
para que a gente possa ter um futuro mais assertivo. Não se pode viver no instante, querer tudo para agora ou para ontem. Não se pode chegar sempre ao prazer pelo caminho mais curto, pela porta larga. O real impõe a sua lei, seus obstáculos e seus desvios. A prudência é a arte de levar tudo isso em conta e o desejo lúcido e razoável. Temos que ter a lucidez. Temos que ter a presença. Se temos a prudência, nós conseguimos caminhar e perceber a providência divina. Porque estamos pensando de maneira racional, usando o bom senso e usando a inteligência, que é atributo do Espírito e que nos foi dada por Deus, que é aquilo que eu falei lá no início. Temos que aproveitar, aprimorar essa inteligência, essa razão, esse bom senso, para podermos entender cada vez mais aquilo que nós somos. Né? E aí, ainda no final aqui, diversas catástrofes ditas naturais ocorrem por falta da prudência dos homens. Né? O que a gente está acostumado a ver nas notícias o tempo todo é o mau uso que fazemos das coisas. É o mau uso que fazemos da providência divina. Então, a gente corre o risco de ter catástrofes, corre o risco de ter desastres, corre o risco de que a nossa vida seja levada por um caminho não muito favorável. Por quê? Porque escolhemos o caminho ou fizemos a escolha errada. Os fins podem ser estabelecidos, mas sempre dependerão dos meios. Qual é o meio que eu vou me utilizar para poder chegar àquele fim? Eu vou... Oi? Desculpa. Desculpa cortar você. A falta de prudência pode ser um suicídio? Aí vai depender Do grau, né? do grau, do caso, das influências, Né? porque a pessoa nesse estado, ela pode não estar com capacidade para pensar, entendeu? Aí é um outro caminho. Tá bom? Espera aí que nós estamos terminando, a gente já conversa. E fechando o Sponville, né, a prudência só é uma virtude quando a serviço de um fim estimável. De outro modo, não seria mais do que habilidade. Assim como esse fim só é completamente virtuoso quando é serviço por meios adequados. De outro modo, não seria mais o bom sentimento. Então, eu tenho que prestar atenção nos meios para que o fim seja estimável. Por isso dizia Aristóteles, não é possível ser homem de bem sem prudência e nem prudente sem virtude moral. Aquele que não tem a virtude moral, ele não vai ser prudente no sentido correto da palavra. Porque quando a gente falando aqui, quando a gente fala de prudente, ou de prudência, ou de providência, nós estamos falando no sentido de um roteiro, de uma educação do espírito, né? De uma forma que a gente tenha que começar a refletir para educar o espírito. Nós não estamos entrando nos pormenores de cada um, como cada um encara a prudência. Aqui é mais uma generalização, no sentido de olhar para a ideia desses filósofos, para a ideia que está na Gênese, no Livro dos Espíritos, em toda a codificação, como que a prudência deveria ser utilizada e como que, pela prudência, a gente olha a providência divina e se utiliza, entre aspas, dessa providência divina, desse roteiro, para que nós consigamos cada vez mais burilar, aprimorar essa educação do espírito. Né? A prudência, segundo Santo Agostinho, é um amor que escolhe com sagacidade, que escolhe com certeza, com sabedoria. E aí, colocando a prudência num outro sentido, né? Mais aproximando daquilo que o Davi falou, será que tudo é prudência? Ou
ou que é medo também de ter sido chamado, ou que o medo pode ter sido chamado de prudência, né? No sentido que o medo é bem diferente da prudência. Imagine que seja necessário subir em uma árvore, que é o exemplo clássico, seja para salvar um gato ou para se pegar uma pipa. Não dá para chamar os bombeiros e outras pessoas. Você subiria na árvore? Se você tomar as medidas de segurança cabíveis, né, ser prudente e subir na árvore, então você está sendo prudente, está pensando, está tentando diminuir todos os riscos, e aí você sobe na árvore e pega lá o gato. Porém, se você arrumar 1000 desculpas e sequer se esforçar para arrumar uma escada ou uma corda do Tarzan, então você está sendo medroso. A diferença entre prudência e o medo é a ousadia. A prudência não nos impede de realizar algo. Ela nos ajuda a realizar algo com cuidado. O medo nos impede de realizar algo. E tá aí Cadê a musiquinha? Não vai ter musiquinha. Não tem musiquinha. Não tem prudência. Entendeu? Eu voltarei com a musiquinha na próxima, tá bom? É sempre bom. A musiquinha está tendo aula só, Davi, na não tem aula. reflexão. A musiquinha tem Você na aula. conhece aquela história que o cara foi atravessar uma ponte, aí tinha uma placa assim, essa ponte só pode passar um de cada vez. Aí o cara olhou a ponte, olhou a corda, tal, foi super prudente, tal. Foi atravessar e a ponte caiu. Por quê? Porque um homem prudente e prevenido vale por 2. Então, não é a prudência, tem que ter prudência para ter prudência. É isso aí. Vai ter prudência demais, não dá certo. Não, é ótimo isso aí, você tem toda a razão. E acho que a prudência, o medo é o desconhecido, é o medo do desconhecido. Então, é o respeito. Então, o medo leva ao respeito. Então, você não conhece, você está respeitando as situações. Quando você tem a coragem de enfrentar o medo, ou melhor, de enfrentar aquele caminho, mesmo com medo, e você passa, esse medo você já domina. Então, numa próxima situação, você vai ter exemplos de vida, né, que te faça escolher aquilo ou aquilo outro. Né? Sim, nessa situação, você está ponderando, está sendo prudente também. E está Mas sendo antes você foi corajoso, foi que é uma das 4 virtudes principais para Aristóteles, né? A prudência, a coragem, a temperança e a outra eu não lembro. Lembra a primeira, repete tudo. A A outra. prudência, a coragem, temperança e a quarta eu não lembro. Então, assim, eu já tive situações que fui imprudente, entendeu? Todos nós, né? E todos nós. Né? E se não fosse imprudente, eu não tinha ultrapassado aquilo, entendeu? Tem lá na Revista Espírita de setembro de 1858, tem lá a doutrina da escolha das provas. E lá está escrito que a imprudência faz você não escolher as provas adequadamente. Porque aí você vai para um lado que você quer riqueza, não que a riqueza seja uma coisa, mas é a maneira como você vai usar a riqueza. Ou você vai para o lado das provas mais fáceis, entendeu? Porque você quer uma vida fácil, ou então escolheu depressa, qualquer coisa serve. Entendeu? E aí ele fala, a imprudência faz você escolher mal. Sim, Com certeza.
Eu sempre tenho como mote, sempre falei para os meus filhos, somente os ousados têm o direito a um lugar do céu. Tem que ser ousado, mas tem que ser prudente, né? Sim. Então, nunca ninguém fez isso. Nem, Ué, e daí? Faça você primeiro, né? ué, calcule os riscos e vai em frente, né? Calcule os riscos e vai. É que nem fala o Kant, né? Ouse saber, né? Saperiori. Ouse saber. Tem que ousar, com prudência. Porque de repente você sabe e não gosta, Ué, muda, né? Como falou lá, muda o caminho. muda o caminho. Muda o caminho. Tudo bem? Tudo ótimo, Tudo muito bom. Então tá bom. muito gostoso. Vamos prestar Podemos- muita atenção na prudência, Sim. depois dessa aula. Analisar tudo que você for fazer, A com gente muita já teve atenção. Também você não tem que ter leve a ferro e moral, fogo, senão endoida, hein? tem que ter a moral. A gente Vai teve até um devagarinho, vai presidente, devagarinho. assim. A gente Não até vai teve um levar ferro e presidente. fogo, que também não dá certo. Tem que ser, até para isso tem que ser prudente. Não, a gente teve até um tem que ir presidente chamado devagar. Prudente de Moraes. É isso aí. Aí eu já... Ele tinha muita moral para ser prudente. Mas tem um filme que chama Passos de Bebê. Esse filme é fantástico. Ele é com aquele Bill Murray. É difícil achar agora, antes era fácil. Que ele é um cara que morria de medo de tudo. E aí ele grudava no analista dele. O filme é assim, começa assim, o analista dele liga para o outro analista e fala assim, olha, eu estou te passando um paciente meu, aí o cara não aguentava mais, o Bill Murray. Entendeu? E aí, esse filme é ótimo, mas é ótimo. E aí ele vai atrás do analista dele, novo, que está escrevendo um livro chamado Passos de Bebê. Então, tem um passo, tem outro passo, tem outro passo. Mas ele destrói a vida do cara. Mas é muito Ué. bom. É muito bom. Entendeu? Às vezes precisa destruir para depois construir, né? É verdade. É o que a Nietzsche. gente está fazendo, não é o que a gente está fazendo? Desconstruindo conceitos equivocados para poder tentar caminhar para um conceito mais acertado no momento. Não que seja definitivo. Não. Nada é definitivo. O amor de Deus é Sim. Desculpa, permanente. não posso nem esquecer Permanente. disso. Não pode esquecer. Não posso nem esquecer. Então vamos terminando? Paulo, espero que tenha dado para você alguma inspiração, tá bom? Eu vou ser prudente e não responder, porque tem muita coisa aí. Então, eu vou ser prudente e não vou responder. Eu respondo com o resultado. Mas então você aproveita a providência que é oferecida, que está na natureza, e se inspire, tá bom? Exato, exatamente. É isso que eu vou fazer. Eu me inspirei bastante, Paulo. Exatamente. Até eu comentei com a Mira, eu falei, né? Ela foi trazendo assim, eu falei, nossa, é uma inspiração total aqui para minha reflexão também. Muito bom, Miriam, muito gostoso. Então, nós vamos agradecendo a presença de todos, né? O NEF sempre agradece a participação e o suporte de vocês todos, para que a gente possa sempre continuar trazendo reflexões que são boas para nós, que nos acordam, que nos despertam para outros caminhos, para que possamos ter vidas cada vez mais completas e mais próximas de Deus. Agradecemos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, e que possamos estar sempre no amor, na alegria do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Gente, tchau. Obrigada. Boa noite a Boa todos. semana. Boa Fiquem em noite. paz. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, Tchau. beijo a todos. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Katia.
Tchau, Tchau. tchau, tchau. Boa noite a todos.